Boa noite a todos, vocês que me assistem, vocês que estão participando juntamente conosco, né? Nesses dias que a gente não tem culto, nós estamos gravando as mensagens e estamos enviando, porque na verdade nós não podemos parar, nós temos que fazer alguma coisa. E hoje é mais uma mensagem que Deus colocou, né, para que fosse pregada. É um privilégio para você ouvir, participar, assistir, e um privilégio para mim também, porque enquanto eu prego para você, eu estou pregando para mim, né? A gente primeiro prega para a gente mesmo, para entender, para poder viver, mudar alguma coisa, que nós precisamos muito, né, de muitas mudanças na nossa vida, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Por um lado, alegria, mas por outro lado, a gente fica surpreso, né, com essa situação, mas não tem que se preocupar, não. Nós temos que continuar entendendo que Deus está à frente de todas as coisas. Ele sempre chega na frente. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem que está registrada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no versículo 25 em diante, e gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu sempre digo as mesmas palavras, mas para que venha até nós o entendimento, nós precisamos de pedir a Deus a sabedoria. Então eu quero que você agora feche os teus olhos e vamos concentrar, né? Vamos desligar de alguma coisa que, quem sabe, nós vivemos no dia de hoje e precisa agora de entrar no mundo espiritual. Nós precisamos muito de viver esse mundo espiritual, apesar de que nós estamos na terra, mas nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, e a mudança vem do mundo espiritual. Grande Deus, eterno e soberano Pai, é com muita alegria, Deus, que eu me coloco agora diante da sua presença, mais uma vez como teu servo, teu filho, e te peço que me dê entendimento agora naquilo que o Senhor quer que seja falado, que seja passado, e que o Senhor dê também entendimento para esse irmão, essa irmã que está do outro lado, né, esperando uma palavra, esperando uma mensagem, acompanhando esses dias juntamente conosco, né, que não estamos tendo os cultos, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus. Então me usa como um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero pregar essa palavra e terminar consciente de que eu consegui transmitir aquilo que o teu Espírito preparou para esta noite, para esse dia e para um povo que somos nós, povo do Senhor na terra, em nome de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no versículo 25. Acompanhem comigo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esta passagem é uma coisa assim muito profunda, muito linda, muito maravilhosa, mas eu quero começar dizendo para você que Jesus, ele, pelo poder que ele tem, né, que foi dado a ele no céu e na terra,
através do Pai, ele precisa fazer hoje, acontecer hoje, coisas que venham trazer para nós lembranças. E a lembrança, qual é a lembrança? A lembrança que eu quero passar para você hoje é que quando Jesus estava operando aqui na terra, quando Jesus estava, né, se manifestando aqui na terra como homem e demonstrando aí que realmente aqui veio diferencial ele tinha, ninguém jamais conseguiu ser igual e o poder estava na mão dele para ser usado, mas para ele usar o poder, para ele usar as suas manifestações e convencer realmente, né, como ele convenceu naquela época os discípulos, as pessoas, para que eles pudessem atinar mais, aguçar mais, dar mais atenção para Jesus. Jesus, então, ele provocava uma situação, como hoje também ele provoca. Às vezes nós aqui não conseguimos ver, mas ele sempre provocou situações para poder mostrar, né? Para poder confirmar, para chamar a atenção do povo, para confiar nele. E naquele momento ali, naquele momento em que ele se manifestou provocando uma situação, porque é assim, eu creio que funciona dessa forma. Tudo já está pronto. E Jesus, ele era revelado nas coisas. Então ele já sabia o que iria acontecer. Ele já planejava, mas ele já sabia. Afinal, nós servimos a um Senhor que ele já sabe de toda a história. Ele começou ela e ele sabe do final dela. Então, para provocar mais uma situação, para despertar a atenção, né, daqueles discípulos e trazer isso até a nós também, para nos despertarmos desses dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. É o que eu estou entendendo e passando para você, e creio que todos vocês já sabem e conhecem, mas a interpretação, a revelação, a palavra de Deus, ela sempre vem renovada, ela sempre traz alguma coisa que nos faz entender mais e melhor. Então, Jesus, o que Jesus fez? Ele insistiu com os discípulos, mandou os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Ou seja, ele já estava com o plano pronto. Enquanto ele despedia a multidão, então Jesus falou, vocês vão para o lado de lá, mas vocês vão no barco, e enquanto eu vou despedir a multidão. E quando ele despediu a multidão, quando ele, né, liberou a multidão, ele foi para o monte para orar. Então, quer dizer, ele estava fazendo os seus encontros, né, com Deus, em oração com o Pai, e dando o tempo certo para que ele pudesse mais uma vez se manifestar e mostrar, né, o seu poder. O que aconteceu? Ele esperou anoitecer, o barco já estava uma distância considerável da terra, as ondas estavam agitando, jogando o barco para um lado e por outro, o vento soprava contra ele, o barco então estava em perigo, os discípulos estavam ali passando por uma situação, mas tudo causado, sabe? Tudo vinha à tona assim, para que, assim, irmãos, Jesus, voltando aqui um pouco atrás, ele provocava para depois ele mostrar que ele tem o poder para mudar qualquer situação. E hoje nós estamos vivendo algumas situações que, por mais que a gente procure entender, que a gente procura, às vezes, um denominador comum para fazer algumas colocações, não só nós, o povo de Deus, mas também o mundo inteiro.
né? É uma situação que, querendo ou não, ela foi provocada por alguma coisa, tirada de não sei de onde, mas tudo abençoado ou não sei, não posso afirmar, mas tudo como um plano. Eu creio que tem um plano para tudo isso que nós estamos vivendo. Eu creio nisso, porque se ele provocou aquela situação com os discípulos, hoje também nós não poderemos furtar a nossa fé de acreditar nisso, que alguma coisa vai acontecer, alguma providência vai ser tomada, porque nada acontece se não for com a permissão de Deus. Então, tudo ali parecia que não tinha como. Os discípulos desesperados. Quando já bem de madrugada, Jesus aparece para eles, andando sobre o mar. Irmãos, olha aqui, nós seguimos ao Senhor Jesus. É muito difícil entender certas coisas que a Bíblia nos revela, mas tudo que ela nos revela é verdade. Humanamente falando, Jesus fez alguma coisa para mostrar para nós que é possível. Mas humanamente falando, um homem andando sobre as águas, sem afundar, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer a você, é esse que nós seguimos. Felizmente, nós seguimos a este homem que andou sobre o mar, sobre as águas. Não tem apoio nenhum, né? A água não tem apoio, certamente vai afundar mesmo, mas para mostrar para nós que nós não estamos acreditando em qualquer um. E eu aconselharia você, nesse tempo que nós vivemos, não fique aí crendo, acreditando em tudo que você ouve, em tudo que você vê, em tudo que vem à sua mente. Até eu diria para você, cuidado com muitas coisas que estão aí aparecendo, porque, me perdoe aí a colocação, mas é o que eu acho, tem muito oportunista por aí, querendo mostrar ou até mesmo roubar de nós aquilo que nós precisamos conservar agora. Nós precisamos conservar ontem, hoje, amanhã e para sempre. Então tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que nós precisamos somente ouvir e tirar da nossa mente. Eu tenho visto coisas aí que verdadeiramente eu entendo que Deus, ele não cria situações, porque a Bíblia diz assim, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Deus ele tem muitas coisas que ele não revela, estão usando o nome dele, falando que Deus falou, que Deus isso, que Deus aquilo, mas essas revelações, elas tiram a nossa paz, elas tiram de nós o foco de acreditar. Então você não pode se deixar levar por esse lado. Eu não posso me deixar levar por esse lado, porque nós temos aquele que responde por ele, e é só ele que responde por ele, através das suas decisões. Deus decide, Deus age. Jesus veio para cumprir o plano, ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, se ele estava ali, se ele apareceu ali, andando por cima das águas, vão comigo aqui, tudo estava provando ao contrário. Eu estou aqui para dizer a você, né, com toda certeza do meu coração, estou aqui para dizer a você que me ouve, até que vê a minha fisionomia aqui, né, a minha imagem, eu estou aqui para dizer a você que Jesus não tem hora, para ele não tem dia, não tem noite, o relógio
que nós usamos não marca a hora dele, e a Bíblia diz que isso foi a alta madrugada. Enquanto nós dormimos, ele trabalha. Enquanto os discípulos passavam por uma situação difícil, o homem do impossível andava sobre as águas. O homem do impossível, porque tudo é possível. Isso toca a nós. Nós temos que crer que tudo é possível. Então, tudo é possível. E é possível. O homem do impossível andou sobre as águas. E se for preciso, para mostrar para nós, aumentar nossa fé, ele anda de novo. Ele pode se manifestar aí numa revelação à noite, de madrugada, e mostrar para nós algum sinal, provocando alguma situação, para amanhã ele mudar a história. Por que não? Então, os discípulos, eles olham, ficam aterrorizados e começam a querer criar alguma imagem. É um fantasma. Dizia outro: não, eu estou com medo. E começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente lhes diz: coragem, irmãos. Ô palavra profunda. Coragem. Eu digo para você que essa palavra tem que estar no nosso dia a dia. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. Porque Jesus poderia ter falado qualquer uma outra palavra, mas essa palavra que ele falou com os discípulos, olha aqui, eles estavam gritando de medo. E hoje? E hoje? Que situação é? Qual é a sua interpretação de tudo? Você dorme bem? Você levanta bem? Você está com medo? Você está preocupado? Eu diria para você o quê? Coragem. É o que os discípulos viviam naquele momento, provocado por Jesus, que mandou eles ir para depois se manifestar na vida deles através de andar sobre as águas. E imediatamente ele falou com coragem: sou eu. Oh, glória a Deus. Hoje, em qualquer circunstância, situação que nós nos encontramos, coragem é Ele. Não tenham medo. Irmãos, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Aquele Jesus que manifestou para os discípulos, que se apresentou de madrugada, andando sobre as águas, é o mesmo que colocou no meu coração, através dessa mensagem, para dizer a cada um que vai ter essa oportunidade, que vai participar: não tenham medo. E só não tem medo quem tem coragem. E quem tem coragem não tem medo. Olha a colocação que Jesus fez. Aí, no meio, daqueles discípulos, dentro daquele barco, tinha uma pessoa, um tal de Pedro. Pedro ele era meio atirado. Ele era meio atirado. E hoje nós precisamos de ser também meio atirado. Então Pedro, ele se manifestou e falou com Jesus: se és tu, olha aí, se és tu. Irmãos, às vezes nós, ou Pedro, falou alguma coisa aqui, uma frase pequena, sem pensar. Porque só dele ver andando, um homem andando sobre as águas, ele não tinha que pensar outra coisa, não. Ele não tinha que falar o que ele falou aqui. Se és tu. Hoje também nós colocamos e vivemos essas situações, que às vezes vem um momento de tanta dificuldade, de tantas indecisões, incertezas, que eu creio que todos vocês que vão ouvir, que vão assistir, a esta mensagem, que vão participar aí através dessa palavra, nós temos sim o nosso momento. Mas o que Jesus falou? Não duvida, mas crê somente. Então Pedro ali já veio a dúvida nele: se és tu, mas manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Eita glória! Quem dera, hein? Se nós também
Nós poderemos até falar isso, mas o impossível é só um que faz. Só um. E o nome dele é Jesus Cristo. Aí Jesus falou com ele, venha. Mas Jesus já sabia tudo, falou, vai vir até uma certa distância. E às vezes a nossa fé nos leva até uma certa distância. E quando nós precisamos realmente de usar a fé para transpor essa distância, nós também titubeamos. E Pedro, então, ele foi naquilo que Jesus falou, não tenha medo, tenha coragem. Ele foi. Eu vou ter coragem, eu vou fazer isso que ele está me falando aqui, eu pedi, ele falou para mim ir, eu vou. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmão, se nós fomos chamados e escolhidos, eu quero dizer a você, haja o que houver, custe o que custar, nós fomos escolhidos para ir em direção a Jesus. Então nós não podemos ir em direção a nenhuma outra coisa. Nós temos que tomar muito cuidado para que nada venha roubar a nossa fé nesse tempo que nós estamos precisando de usar mais a fé do que às vezes almoçar e jantar. Então eu quero que você entenda e viva comigo isso aqui, né? Aí Pedro, ele foi em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, quando ele olhou para um lado, ele olhou por outro, o vento era muito forte, o barco ia para um lado e por outro. As ondas estavam bravias. O que nós estamos vivendo hoje? Hein? Eu não preciso discorrer aqui muita coisa, não. Mas o que você está vivendo? O que o Brasil está vivendo? O que o mundo está vivendo? Qual é a situação hoje que o ser humano está se encontrando nela? E vendo, assistindo, sem ter para onde ir. Porque se for para o norte, lá está acontecendo, se for para o sul, está acontecendo, para o leste, para o oeste, está acontecendo. Então nós não temos outra direção a não ser acreditar e andar em direção a Jesus, sem duvidar. Porque quando Pedro olhou as circunstâncias, ele ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Hoje, nós precisamos usar isso aqui, sempre, levantar de manhã, recitando as mesmas palavras e deitar à noite, recitando as mesmas palavras. Quando Pedro começou a afundar, ele falou, Senhor, salva-me. E hoje, vamos usar isso? Não é como um trunfo, mas é como um complemento